Olá, bem-vindo a mais um Conexão Fábio Borri, onde o nosso papo sempre descontraído, sempre levando notícias, conhecimento, educação para vocês e sempre com uma pontinha de foco em amparo. Hoje um convidado muito especial e eu sempre ressalto um ditado que as pessoas falam: não conheça seus ídolos, eles podem te decepcionar. E comigo foi totalmente diferente. Hoje meu entrevistado, que agora se torna um grande amigo, Richard Rasmussen. Cara, muito obrigado. Hoje está sendo diferente. Eu estou vindo até sua casa e com o maior prazer do mundo. Obrigado pela acolhida, né? Obrigado por poder trazer um pouquinho da sua vida, do seu conhecimento para a gente, cara. Para a gente é muito importante. E a gente que é seu fã, mais ainda. Cara, obrigado por participar da Conexão Fábio Borri. Imagina, é um prazer estar aqui. Você vê que a distância, às vezes a gente acha que a pessoa... E o projeto Pais e Filhos, as viagens, foi uma iniciativa para poder trazer as pessoas para perto do Richard, né? Supostamente o ídolo, né? Sim. Eu sei que você assistiu o Richard desde que você era criancinha, né? Não é isso que você fala? Sim, muito novinho, você já era um eu já era um velho, cara, é isso, né? Brincadeira. Não, as brincadeiras. Não, muito interessante. Eu vou chegar nesse ponto das viagens, cara, que foi aí que a gente se conheceu. Mas eu quero saber do Richard. Né, o Richard sempre foi meu ídolo, é o ídolo de muitas pessoas. É um cara famoso, é um cara da televisão. Só que hoje eu vejo o Richard, cara, como um ser humano fantástico. Quem que era o Richard antes da televisão? Você teve uma carreira, cara, uma carreira como economista, né? Fala um pouquinho do Richard antes da fama. Como que foi essa escalada, cara? Era o mesmo Richard, né? Eu acho que isso nunca alterou a minha vida, a questão da... Alterou, claro. Hoje eu não vou a um shopping center sem ser reconhecido, eu não vou a um restaurante sem ser reconhecido, mas não alterou em nada a essência do que eu sou. Eu acho que não mudou dentro de mim. Ah, agora deu um clique, agora sou famoso. Eu acho que eu tive uma criação europeia dentro do Brasil, moldada dentro do Brasil, mas uma criação europeia. Meu pai alemão, minha mãe italiana se conheceram vindo ao Brasil, dentro do navio. E sempre não teve nunca deslumbramento, sabe? Sim. E isso foi muito legal. Eu tive uma carreira na economia de 10 anos, trabalhei com meu pai tinha um escritório, que era um escritório, não era um grande escritório, mas era um escritório, meu pai publicou vários livros na economia, era um cara muito conhecido dentro do meio, né, da microeconomia, como auditor, assessor, né? E aí, mas eu não era para mim isso. Eu não tinha muita condição de lidar ou fazer escolhas. Naquela época, o que o pai determinava... A gente fazia, né, cara? E também não tinha a vastidão hoje de opções que a gente tem hoje. Sim. A gente tem muita opção diferente hoje, né? O mundo digital trouxe muita opção. Sim. Então, eu queria ter feito biologia e meu pai falou, não, vai fazer economia. Já era uma ideia sua ser biólogo? Eu queria fazer biologia marinha naquela época, tinha 16 anos. Porque eu me formei no colégio médio com 16 anos de idade. Poxa vida, cara. E morava embaixo do teto do meu pai. A gente seguia as diretrizes, né, Richard? Os pais determinavam. Mas eu nunca fui um menino assim, daqueles... eu sempre estudei e foi bem. Mas eu sempre fui um cara peralta, cara. Sim. A minha vida inteira. Eu era danado, cara. Mas isso também te traz uma carga positiva para sua parte profissional, cara. Que é você ser mais descolado, você ter uma interação humana maior. Você não concorda? Que isso abre um pouco o leque? A gente morava... Teve uma época da vida que eu era criança e a gente morava na Avenida Paulista, do lado do prédio da Gazeta. E eu lembro que tinha o porteiro... Eu lembro dessa história, eu não lembro de muitas, mas eu lembro que o porteiro falava não sei se para minha avó, para minha mãe, falou, esse aí vai ser, que ele falava, cônsul, esse aí vai ser... Porque eu tinha distância, cara. Muita facilidade em me comunicar com as pessoas, sim, entendeu? Eu nunca fui travado nisso. E isso te deu uma abertura para a TV, né? Para ser um apresentador. Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver. A facilidade de se comunicar, de expressar o que você pensa. Porque isso é uma grande dificuldade, sabe? Né? Sim, porque muito. Às vezes a gente... você transformar em palavras aquilo que você pensa parece fácil, né? Porque parece que... Mas ele passa por uma tradução que muitas vezes ela acaba
engasgando no Sim, caminho. entre sabe? aquilo que você pensa e aquilo que você realmente acaba se comunicando, da forma como você fala para as pessoas. E ainda tem um outro ponto, que é como as pessoas te entendem, né, cara? Ixi, Esse que é o mais São complicado. 3 verdades na vida. Três. Né? A sua, do outro e a E verdade, a verdade, absoluta. exatamente. Exato. E para chegar, cara, e a gente considera, sem dúvida alguma, você tem uma carreira de sucesso. Pô, você foi para economia, depois você foi fazer biologia. Daí para TV. Como que foi isso, cara? Como você conseguiu esse destaque? Você já tinha essa pretensão ou não? Ou foi algo que aconteceu na sua vida? Eu acho que é mais ou menos o seguinte, você viajou no Pantanal comigo, né? Sim. Então, a vida, eu acho que é mais ou menos como aquela viagem do Pantanal. A gente foi para ver onça pintada. Então, primeira coisa, você, para ver onça pintada, precisa estar lá. Primeira coisa, estar lá. Você precisa sair, você não vai ver onça pintada do seu apartamento. Sim. Então, a não ser que seja na televisão, né? Então, eu quero ver onça pintada. Então, você precisa estar lá. Você precisa se botar a tua cara para fora. Então, isso, estou fazendo um paralelo com a vida profissional, com a vida, qualquer coisa, como as coisas acontecem. A minha entrada na televisão foi isso. Eu estava lá, eu tinha, na época, um zoológico, trabalhava com... Era um criador conservacionista, mas trabalhavam com jovens que iam de escola na região. Era um negócio paralelo à economia. A economia que financiou isso, na verdade. E, ou seja, eu estava lá. Aí, eu estava fazendo a coisa certa. Então, fazendo a coisa certa, estando lá, na hora certa, né, preparado para aquilo. Preparado para isso. Mas você precisa também de um fator que chama-se sorte. A sorte faz parte do vamos dizer, do bolo. Né? Ter um pouco de sorte também. E especialmente ter sorte e saber identificar oportunidades. Tá preparado para aquela oportunidade e saber a hora que ela chega, né, cara? Porque às vezes passa na tua frente a oportunidade e você não visualiza, não agarra, não toma, né? Você não puxa para si. Sim. As coisas não, elas podem passar na tua frente, mas não vão cair no seu colo. Meu pai sempre falou, o cavalo só passa arriado na porta uma vez, você tem que estar pronto para montar nele. Tem que estar pronto para montar, Isso é incrível. E por que eu faço esse link? Hoje nós temos muitos jovens que estão enxergando só na construção, na produção de conteúdo, que hoje é uma profissão, Sim. E querem ser influenciadores, querem fazer conteúdos digitais. Mas não é tão simples assim, cara, porque você precisa ter o conteúdo para ser apresentado, né? Você precisa ter conhecimento, você precisa ter estudo, não falo estudo de escola só, mas estudo sobre o assunto que você vai falar. Mas assim, todo mundo tem oportunidade, mas tem que estar preparado para ela. Né? Não é tão simples como as pessoas acham. Especialmente no momento de hoje, né? Se eu quero ser hoje um produtor de conteúdo, você tem que entender que tem 10 mil canais para fazer a mesma coisa. Vamos voltar para o tempo atrás, né? O começo disso, né? Então, o começo disso, os caras que começaram, alguns continuaram, outros já estão em outra coisa, um Whindersson, um Cossielo, né? Eles entraram num momento em que existiam pouco conteúdo, poucos influenciadores. Mas eles fizeram o quê? Recorrência. Isso é uma outra coisa. Sim. Se você não se dedicar a algo, também você não pode esperar resultado. Não vai esperar sucesso. Você tem que se dedicar, tem que se esforçar. Você tem que tirar realmente, enquanto os outros estão fazendo outras coisas, você vai estar lá desenvolvendo o projeto. Precisa de recorrência, precisa de... você precisa... Dedicação, né? Dedicação. Eu vejo essa palavra. As coisas não vão acontecer sozinhas. Sim. Então, é um compêndio. O chegar em algum lugar é um compêndio de fatores que envolve um pouquinho de sorte, de visão, de saber o que você quer, Sim. de aproveitar oportunidades, de se dedicar, de trabalhar. Né? Pelo menos é o jeito honesto, estou falando, de chegar em algum lugar. Sim, sem dúvida alguma. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o empreendedorismo, porque é isso, você está com a faca no dente, né, cara, sangue nos olhos. Assim, é você ter tesão naquilo que você faz, fazer por amor. E o sucesso está aí. Porque muita gente, a gente vê se dedicando a alguma coisa, não 100%, porque falta amor naquilo que faz. Eu falo assim, o dinheiro é uma consequência. Quando você faz por amor, né, você faz com uma ideologia, você faz dedicado a alguma coisa, você vai buscar o sucesso. E o dinheiro é consequência disso. Fala, quando você trabalha só pelo dinheiro, você acorda todos os dias pensando no quinto dia útil.
pensando no prazo que você vai receber de um contrato. Isso não é vida, cara. A gente tem, eu coloco assim, que eu acho que o sucesso, ele está num sonho. E você coloca uma data. O sonho se torna uma meta. E a partir daí você acorda todos os dias, não para ganhar um salário em 30 dias, mas para viver aquele sonho lá na frente. Isso é motivacional, né? Isso é bacana para a gente Pode alcançar parecer o sucesso. às vezes distante as pessoas, porque, por exemplo, eu fiz uma mudança de vida muito radical depois de 10 anos de profissão como economista, ganhando bem, tá? Eu posso dizer, talvez, que eu ganhava melhor antes do que eu ganho hoje. Trabalhava menos, eu aposto, incrível, porque trabalhava menos. sua rotina que eu acompanho. Mas de manhã, para sair para trabalhar, parecia que eu estava colado na cama. Eu não gostava do que eu fazia. Mas fazia bem feito, porque tinha que fazer, mas não era feliz. A minha vida mudou muito quando eu... Sabe o que é engraçado? O primeiro dia que eu saí do meu emprego que eu tinha e acordei no dia seguinte, sem a obrigação de acordar para ir... Acordou feliz. Não, acordei perdido primeiro. Sério, cara? Acordei meio perdido. Eu lembro desse dia. Eu lembro, eu tinha esse criadouro, eu acordando de manhã, porque normalmente de manhã eu ia trabalhar, e aí final do dia eu cuidava das coisas, final de semana eu cuidava, né? Sim. Aí era um dia de semana, eu levantei e fui, e fiquei meio ali, falei, porra, e agora? Saiu completamente fora daquilo que eu estava acostumado naquela rotina diária, né? Sim, totalmente diferente. E aí começou a me invadir essa coisa de falar, porra, eu agora posso fazer o que eu gosto de fazer o dia inteiro, cara. Sim, viver aquilo, né? Viver aquilo. Agora, teve seus preços. Nada na vida, isso é muito importante. Isso é muito importante. Nada na vida, tudo tem seu custo. Nada vem de graça. E aí é onde entram as opções que você tem que fazer na sua vida. As escolhas. E toda escolha tem ganhos e perdas. Toda escolha. Toda escolha tem. Você tem que entender onde você se encontra. Onde aquilo que são ganhos. Porque às vezes o ganho que é para você não é o mesmo para mim. Sim. O que é que você valoriza? Você vale para tudo. É Vale questão para de valores. casamento, vale para negócios, vale para o que for. Nós somos diferentes, né? Eu tenho uma palestra, cara, inclusive o título é essa, né? Empreendedorismo. Qual o preço do sucesso? Né? E eu faço um destaque muito grande depois entre custo, preço e valor. Tem coisa que tem valor e não tem preço. Né? E pra gente é isso. Eu fui entender como ganhar dinheiro, como alcançar o sucesso profissional depois que eu comecei, né, o meu empreendimento, e eu vivo esse amor. Porque é um filho, quando a gente faz alguma coisa, ele se torna um filho. Você cuida com carinho, você se dedica. Não tem sábado, não tem domingo. Né? Nós estamos na área de saúde, médicos, outros profissionais técnicos, enfermeiros, psicólogos. E nossos profissionais trabalham 24 horas. Então tem uma UPA que ela trabalha 24 horas, eu tenho um profissional ali que varando à noite. E é o horário dele trabalhar, é o horário dele tirar as dúvidas com a empresa. E nós estamos à disposição. Assim, poxa, é uma empresa com 1000 funcionários hoje, nós temos um núcleo de gestão. Mas, cara, eu e a Mariana, que você conhece, minha esposa, tipo, às vezes acorda de madrugada para responder mensagem, né? E você acha ruim? Não, cara. É nosso negócio. A gente ama fazer aquilo, né? O nosso retorno de toda a vida é aquilo lá. Então, é muito satisfatório. Qual é o que você falou? Quando você sai de uma empresa, eu trabalhei em multinacional também, você sai de uma empresa, você vai montar o seu negócio, é um choque. Porque você não tem aquela obrigação, pô, das 8 às 5, salário quinto dia útil, férias, tem que fazer isso, a meta é tal. Mas você trabalha muito mais. Você trabalha muito mais. Você trabalha muito mais. Exatamente, cara. Só que aí você trabalha para você. É diferente. Aí você está trabalhando para você. Você trabalha 24 horas. Né? A intensidade é muito grande. É uma coisa que a gente vê no Richard. Pô, o Richard ele tem uma carreira de sucesso, ele é reconhecido. Cara, eu tô acompanhando sua rotina. Você não para, mano. Né? Você acabou de fazer uma operação de quadril, você tava viajando para a Amazônia de novo, né? Então é assim, o que a gente se dedica mais. E é muito mais satisfatório também. Entrando um pouquinho no assunto do nosso podcast em geral, cara. Primeira vez que eu tive na Casa dos Bichos, depois eu vou falar disso, eu pedi para fazer um videozinho contigo, e você, pô, de pronto, né? Falou, não, vamos aí, vamos gravar e tal. E eu falei que era de Amparo. Daí você me veio com uma surpresa. A sua madrasta morou em Amparo? Eu tenho
parte da minha família adquirida, né? Meus pais se separaram em um certo momento, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, e meu pai, ele conheceu uma outra mulher incrível, Legal. que é originária de Colina, no interior de São Paulo, da família Paro. E a Regina foi uma mulher incrível com meu pai, porque meu pai precisava... ele precisava de um lugar para voltar, um lugar... meu pai é que nem eu, fácil de se perder. Precisa de um lar, uma Precisa de um raiz lar, fincada, né, cara? E aí, enfim, ela ficou mais tempo casada com meu pai do que a minha mãe ficou. Legal. E ela foi uma pessoa incrível. E aí, a sobrinha dela mora em Amparo. E ela morou um tempo em Amparo. Então a gente fazia as festas, eu acho que assim, festa de Ano Novo 2 anos atrás, eu passei em Amparo. Ah, que bacana, cara. É. Ah, isso eu não tinha falado. Amparo Você é tinha... pertinho de São Paulo. É perto, né? é perto, 1h30 daqui da sua casa. É muito bacana. Eu não sabia que você tinha chegado a conviver alguma coisa, assim, uma vivência em Amparo. Só Não, achei eu que... fui muitas vezes para Amparo, especialmente para as festas lá da família, né? Que bacana, Essa cara. família adquirida, né? Porque a família dela era gigantesca, né? Tinha vários irmãos, né? Sobrinhos e netos e tudo. Então eu Que fui legal, muitas cara. vezes para lá. Eu não sou de Amparo, minha esposa é, minha filha nasceu em Amparo. E assim, a vida me proporcionou, e Amparo me proporcionou, assim, uma vida muito boa. Né? Eu tenho uma qualidade de vida muito boa. A Isabelinha, sua fã agora, mascote, né? Ela está crescendo num ambiente extremamente saudável, cara, que ela pode brincar na rua, né? Tem as colegas, nós temos uma natureza lá é maravilhosa. O local é, assim, a redondeza toda, Amparo, a cidade em si é muito acolhedora e é muito bonita. Né? Eu até quero marcar contigo uma hora para você ir para lá, porque tem vários programas legais que dá para a gente fazer lá. Tem muito criador em manga larga, eu sei que você gosta de cavalo. Né? Você foi até num colega nosso, no Samuel, que é o Aras do Samuca, você fez uma gravação lá, ele ficou, nossa, fantasiado, troca uma ideia com ele, até antes da gente se conhecer. Então nós temos um núcleo, né, do Manga Larga em Amparo, eu sou vice-presidente, é muito bacana, dá pra gente percorrer alguns aras, fazendas maravilhosas, a culinária nossa, cara, é espetacular, assim. O que você quer, né, em Amparo, você sair para uma diversão ali, dá para proporcionar muita coisa bacana, né? Eu quero que uma hora a gente marque para você ir lá em casa e a gente fazer um programa, fazer umas gravações, se você quiser lá, vai ser muito legal, você vai ser muito bem-vindo na cidade, não tenho dúvida disso. Amparo, assim, por exemplo, a família da sobrinha da Regina, por exemplo, o marido trabalha em Campinas, né? E É do lado, cara. É do lado. É 65 quilômetros. Mas 64 Amparo ficou como? As pessoas que moram lá trabalham lá ou é mais uma cidade dormitório de casa? Vamos dizer? Não, Amparo, nós temos excelentes indústrias. Eu vou citar algumas dentre muitas, tá? Nós temos a Química Amparo, do grupo IP, Magnete Marelli. Nós temos a JBS, se não me engano, com 2.500 funcionários. Entre outras indústrias que nós temos lá, principalmente a indústria de equipamentos para fisioterapia estética. As 3 maiores do país estão em Amparo hoje, então é referência nessa área de tecnologia. Temos um comércio muito bacana. E nós estamos numa área turística, cara. Nós estamos no circuito das Águas Paulista. Verdade. Hoje a gente não tem tanta, vou falar, exploração no sentido positivo, tá? Do turismo, mas é uma coisa que até no futuro eu quero trabalhar contigo, para a gente pensar junto o que pode ser feito numa cidade como Amparo. Porque você tem cidades que hoje são reconhecidas como turísticas. Socorro, Serra Negra, até Monte Alegre do Sul, uma cidade com 8 mil habitantes, muito graciosa. Apesar que é o Aí Tuta para cá, O Circuito das Águas são esses municípios. Mas quais Amparo... são mesmo? O Circuito das Águas? Você tem Amparo, que entrou, Serra Negra, Socorro, Águas Lindóia. Socorro e Lindóia, é verdade. Né? Então são reconhecidas pelo turismo. E a gente tem essa possibilidade, tem potencial, mas a gente tem assim, bastante coisa. Tem sendo desenvolvidos projetos, mas tem muita coisa para desenvolver ainda. Mas Amparo hoje, as pessoas não dependem de outras cidades, não é uma cidade de dormitório. Pelo contrário, é uma cidade com 70 mil habitantes, com muita possibilidade. Possibilidades de emprego, possibilidades de empreendimento. Uma notícia agora, a quantidade de CNPJs abertos lá, muito interessante. É uma cidade que tem recursos, que dá para trabalhar muita coisa lá. Então, assim, convido você para ir para Amparo, passar um fim de semana com a esposa lá, quem você quiser levar. Vai ser muito bacana, cara. Muita coisa para a gente desenvolver ainda junto. Para descobrir. Exatamente. Vamos explorar um pouquinho mais do Richard, cara. Eu te conheci
pela televisão, pela internet, até o dia que eu vi um programa, passar um dia na Casa dos Bichos, onde nós estamos hoje, pô, o lugar é maravilhoso, que eu não canso de vir aqui, pô, já tô incomodando o cara, porque agora não sai mais da Casa dos Bichos, né, cara? Você virou um amigo, cara. Um lugar, pô, maravilhoso, as crianças amam isso daqui. E outra, a forma como você recebe as pessoas, o carinho, a simplicidade, só atrai mais para você as pessoas. E eu vi essa propaganda na internet, pais e filhos, falei, pô, a Isabelinha ama, né, a natureza, ama animal, você viu? Ela vem aqui, ela consegue pegar todos os bichos que são permitidos, ela põe no colo, cara, assim, pô, depois chega em casa esgotada e dorme, né, mas ela ama estar aqui. Falei, pô, programa legal, vamos lá, então conhecer o Richard pessoalmente, falei, pô, o cara deve ser xaropão, né, mas vamos lá conhecer o Richard, né, cara, deve ser um personagem esse da televisão, e passar um dia lá. Nós viemos dia 3 de agosto, se eu não me engano, 2025. Cara, foi fantástico, porque nós chegamos, pô, você chega como se fosse qualquer um de nós, né, uma forma simples, humilde, cumprimenta todo mundo, como se fosse o cotidiano de todos nós estar contigo. E a gente sabe que não é assim, porque existe uma admiração, cara. E foi muito bacana, passamos o dia aqui, fomos ver todos os bichos, e é muito bacana a forma como você organiza. Vamos chamar de monitores, né, os biólogos que acompanham e explicam. Então você tem a chance de ter o contato com o animal, de ter uma explicação científica para aquele animal, cara, é fantástico. A criança adora, os pais têm um momento com as crianças fantástico, porque é uma experiência diferente. Mas eu vi que não era aquilo, logo no começo você falou, que na verdade você faz isso para ter essa interação, mas também é um atrativo para os pacotes, né? E você tem as expedições. No primeiro momento que você falou aquilo, eu falei, meu, quem vem aqui vai cair nessa? O cara vai vender um pacote aqui e vai comprar. Você caiu. Eu caí. Né? Tinha 2 pacotes à venda, que era Pantanal Norte e Amazônia. Eu comprei os 2. E você foi, como chama? Boi de piranha ainda pro Pantanal. Foi a primeira expedição, né? Mas saiu tudo correto, graças a Deus. Correto não, cara. Assim, foi perfeito. Porque nós éramos um grupo de 20 pessoas, com você no Pororoca, né, no motorhome, pô, maravilhoso. Então, assim, são horas juntos, horas, pô, de estrada de terra, não é uma viagem fácil, entre aspas. Não. Né? Porque se você for pegar assim e falar, vamos andar 3 horas numa estrada de terra no Então, mas no você quer ver a micro-ônibus. onça pintada e você não quer pagar o preço, mano. Mas, cara, não foi preço. Não, o preço, eu digo o preço. Assim, de andar e tal. O valor de ir lá, porque é um sacrifício. Claro, você tem que percorrer. A gente ainda tenta fazer mais suave, porque a gente fez 3 paradas, né, nesse caminho. Porque se fosse direto, seria mais pesado ainda. Mas, Cid, nós voltamos direto e não sentimos, cara. Essa que é a grande interação. Mas é porque, sabe por quê? Você já tinha experienciado tudo. Você volta leve, né? Aí você tá com o gostinho doce na boca. Aí E é assim, eu tenho comentado com as pessoas. Falei, como que é, cara? Foi fantástico. Falei, por que fantástico? Foi porque assim, você sai, a gente se encontra no aeroporto, você sobe no motorhome, você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer, cara. E não teve erro, porque todos... E eu fui com criança, né? Fui eu, minha esposa, a Isabela, que tem 10 anos. Não, mas eu vou nesse lugar que a gente foi há 20 anos. De forma recorrente. Então, assim, eu transformei aquilo que é... Eu já não tenho mais o que gravar no Pantanal Norte. Já fui tantas vezes. Amazônia, já não tem mais o que gravar. Então, só que são lugares que eu gosto de voltar. Então, eu transformei esse meu desejo de voltar em um business para que eu possa voltar, ao mesmo tempo. E sabe o que é interessante? Porque você fala assim, minha filha, meu filho, isso, exatamente esse, inclusive aqui em casa. Muita gente fala, eu quero visitar a Casa dos Bichos. A Casa dos Bichos é um canal de YouTube, então as pessoas sabem que é, né? Eu quero ir. Eu falo, então vamos abrir a possibilidade das pessoas poderem vir aqui em casa. Né? E assim, eu aqui recebi antes pessoas que eu dava muito curso, agora os meus meninos que dão curso aqui, mas biólogos, veterinários, mas eu senti que o que me dá prazer hoje é dialogar, ensinar e tocar pessoas que querem ter oportunidade e não necessariamente são biólogos veterinários. Os biólogos veterinários vão ter oportunidade na vida profissional de ter esse contato, de ter esse conhecimento. Sim.
eu quero oferecer isso aos pais e aos filhos. Despertar isso nas crianças hoje em dia. Aproveitar esse contato, que você possa vir com a sua filha fazer isso, entendeu? E eles ficam apaixonados, né, cara? Não, mas a ideia é essa. A ideia é que seja uma experiência incrível e que abra portas Sim. na mente desse, né? E para você seja uma oportunidade de partilhar algo sensacional com a tua filha e que tua filha possa abrir uma janelinha na mente dela, e porque tá todo mundo tão urbanizado, né? Uhum. De ter experiências diferentes, cara. Sim, porque hoje as pessoas estão vivendo a experiência no celular. Cara, é diferente. Eu sempre adorava andar de barco desde moleque, cara. No meio do rio, nadava no rio, né? A gente saía com o barco ligado, a gente pulava no rio pra nadar, desde de jovem, é uma delícia. E eu sempre quis levar a Isabela pra andar de barco. Eu não tive a oportunidade antes de levá-la. Você vê a filmagem dela, do barco, ela tá assim, fantasiada. Eu filmei ela na volta no motorhome, foram 7 horas, isso cara. Porque a gente foi na voadeira, né? É. Agora você vai pra Manaus, que você já comprou Manaus, né? Já. É outra experiência, né? É outra. Porque nós vamos num baita barcão de madeira de 2 andares. Entendeu? Clássico. É outra, clássico da Amazônia, outra experiência. Mas quando você falou assim, ó, vamos pro Pantanal Norte ver a onça pintada. Pô, foi lindo ver a onça. É um animal maravilhoso, fantástico. Pô, nós tivemos a sorte de ver ela cruzando o rio na nossa frente. E não foi só isso, cara. Pô, eu amo cavalo. Eu tive a oportunidade de montar um cavalo pantaneiro, porra, no Pantanal Norte. De ver uma... O jacaré, capivara. o jacaré eu chutava quase ele na piscina, porque eu tava na piscina e o jacaré tava a 3 metros de mim, cara. Mas ver a boiada passando, a comitiva passando na Transpantaneira. Quem tem essa possibilidade? Porque é uma coisa que remete à história. O país cresceu assim, né? Foi. Então você está vivenciando um pedacinho da história. Eu só tenho a agradecer, porque não teve uma discussão, não teve nenhum tipo de rolo entre as pessoas, foi uma turma muito bacana. A turma foi muito boa. Mas também. Não é só a turma, cara. É isso que eu estou levando para as pessoas. Até fiz uma aula inaugural de um curso que eu faço, chama Empreenda Mais Amparo, para dar oportunidade para as pessoas, é um curso gratuito, aprender a empreender, e tem outros cursos lá que eu forneço para eles. Estava comentando com o pessoal, porque não foi só uma viagem, foi uma experiência em que o Richard mostrou liderança, trabalho em grupo, né? Como trabalhar em grupo. Tem uma coisa que foi muito interessante, eu não sei se foi esse o foco, mas quando nós entramos no micro-ônibus para sair, eu fiquei imaginando assim, cada um vai se apresentar, e não teve apresentação. Todo mundo ali era igual, cara. Né? Não teve diferenciação, sou empresário, eu sou investidor milionário, eu trabalho numa máquina dentro de uma indústria. Cara, era todo mundo igual. Todo mundo foi igual na viagem inteira. Equalizou o grupo. Né? Isso eu achei muito bacana. A gente partiu do princípio que todos somos iguais, todos temos que nos respeitar. E você, como líder, manteve o grupo muito direcionado. Mas até umas coisas loucas que acontecem. O ônibus andando, uma Transpantaneira, o cara sai lá da frente gritando, para! Eu falei, nossa, cara, aconteceu alguma coisa. Aí ele volta uma cobra. Aí ele pega outro bicho, né? E se joga no meio do mato para pegar algum animal. E é uma experiência incrível, porque você vem na casa dos bichos, a gente tem acesso a manipular a serpente, né? Fala, poxa, é um pet, entre aspas, mas ela é de cativeiro, é uma experiência. Agora você pegar, né, uma serpente no meio do Pantanal, cara, você deixar ela, vamos falar assim, doce, mansa, e passar para as pessoas pegarem com a segurança, é incrível. Porque você passa essa segurança. Pô, minha filha tem 10 anos, jamais vou deixar ela pegar um bicho. Na mão do Richard não tem problema, porque ele sabe o que está fazendo. Isso é muito bacana. Então, assim, você tem várias expedições. Como que está hoje essa parte? Estou falando demais, então não estou deixando o Richard falar. Não, eu estou até lisonjeado aqui, porque eu estou só escutando coisa boa. Cara, não tem por que mentir. Mas não. Esse é a minha aposentadoria. Eu viajei tantos lugares, agora então eu aprendi onde está a coisa legal, onde acho que vale a pena a gente visitar. E aí eu reuni isso em pacotes turísticos, cara, que essa é a minha aposentadoria. Até quando eu vou, eu não sei amanhã, ontem tinha televisão, não tem mais. Hoje tem YouTube, amanhã, será que vai ter? A gente não sabe. Não sei. Eu estou preparando uma aposentadoria de algo que eu sei que sempre vai existir. Turismo sempre vai existir. E o turismo, o tipo de turismo que a gente faz, é um turismo que privilegia
natureza e pessoas. Você foi lá no Pantanal, quem é que está pilotando? É um caboclo que antes, se não tivesse um hotel ali como esse que nós somos, ia estar... Fala que os caras que colocam no farol, podia estar roubando, matando, tô aqui vendendo baú, beleza. Podia estar fazendo o quê? Degradando a natureza. Então, assim, esse tipo de turismo ecológico, de pesca tal, ele pegou essas pessoas que vivem ali, que precisam ter do que viver, né? É lindo falar, viva a Amazônia, viva o Pantanal, né? Mas as pessoas, tem gente vivendo ali que precisa pagar as contas do dia a dia, elas vivem de fato. Nós somos apenas, vamos ali, nos divertimos e vamos embora, né? Mas aquele dinheiro é muito importante para as pessoas. O dinheiro do turismo é um dinheiro muito bom, porque ele além de levar o recurso, ele leva o recurso com a condição de que você mantenha o lugar interessante. Você só vai para Pantanal porque a onça está lá. Se os caras acabarem com a onça, ninguém mais vai para Pantanal. Se acabarem com o peixe, ninguém mais vai para Pantanal. Gera preservação. Então, os caras hoje preservam, conservam, né, esses animais e a flora e a fauna por conta de que alguém paga para ir lá para ver isso intacto. Isso vale para o etnoturismo, que é o turismo cultural nas aldeias indígenas. Você só vai pagar para... Você não quer encontrar um indígena igual você. Então você quer ver um cara falando a língua, você quer ver um cara dançando. Não importa se ele tem celular, não. Isso é irrelevante, cara. Nós estamos no século XXI. Mas ele precisa ter ainda a essência do indígena, cara. Sim. E você paga para isso. Então, isso mantém. Se alguém está pagando por algo, tem demanda, vai ter oferta. E essa é a oferta que eu quero. E hoje nós temos umas pessoas que já não entendem dessa forma, o que me incomoda muito. Assim, vocês vão fazer o turismo no Pantanal, vai degradar o Pantanal. Vocês vão fazer o turismo na Amazônia, está degradando a Amazônia. É o motor do barco que joga combustível, é o excesso de pessoas gerando detrito. Cara, eu acho que não é assim, né? Não uma perspectiva limitada das pessoas falarem que esse turismo que está degradando. Eu vejo como fala isso. Eu vejo como está. Nós temos duas classes de pessoas que falam isso. A classe das pessoas que não entendem, que estão numa cidade e acham que tá bonito, lembrando que onde você tem o seu apartamento já foi terra indígena, já teve Mata Atlântica, e lembrando que todo o CO2 que o campo tem que absorver, a floresta tem que absorver, está saindo daqui. Tá? Isso aqui é um emissor de CO2. Tá? Então, que as pessoas, né, descem para um supermercado e tem tudo à disposição, não querem saber de onde veio. Então tem esse grupo de pessoas que estão ignorantes e que, ok, a gente tenta mostrar de onde vem o seu algodão que você está vestindo, a comida de que você está comendo, alguém plantou, criou, trabalhou enquanto você estava fazendo outras coisas na vida, ganhando a vida, sei lá, no digital, ganhando a vida como contador, não importa. E ok, a gente precisa de contador, precisa de digital, mas ele esqueceu que você só existe porque você come e respira. Exatamente. São as duas coisas básicas, comer e respirar. Né? E então, assim, existe essa classe. E existe outra classe de pessoas que ganha, que entende, mas ganha dinheiro na crítica. Sim. Ganha dinheiro no oportunismo, ganha dinheiro com narrativas e vende essas narrativas para aquelas pessoas que estão meio sem saber o que... E normalmente vende o medo. Né? Sim. O medo é algo que se vende hoje em dia, muito fácil. E a gente atravessou pandemia com medo, a gente hoje atravessa a coisa climática com medo. Por quê? Porque alguém disse que vai acontecer. E rápido. Né? Tem essa noção e você não sabe, você fica na expectativa, porque a gente que não tem um conhecimento técnico, científico, acaba vendo uma notícia dessas, né? E mesmo sem acreditar, você para pensar. Você despende uma energia para isso. Igual sábado, dia 8 de agosto, eu estive na Casa dos Bichos de novo.
E na sua palestra ali você fala sobre a emissão de gás e as flatulências da vaca, para falar bonito, estou com português hoje muito bonito, né? E querem acabar com a criação do gado por causa da camada de ozônio. E aí, cara? Quanto representa isso? 2%. 2%. O metano. Não é o peido, é o arroto. 2%. Arroto. 28% do nosso metano vem na busca da energia. Outros 28% vêm de atividade de transporte. 20% atividade industrial, 5% comércio, nos estudos científicos. E aí você tem 2% da vaca. E querem acabar com a vaca. Não é mais fácil tirar 1% do Energia e do transporte? Sim. Eu, se fosse matemático, ia trabalhar dessa forma. Mas aí a culpa é do peido. É que isso envolve outras coisas. Envolve interesses econômicos, inclusive no agronegócio. Envolve... Você pensa que a matriz... Até 50 anos atrás, quem é que liderava o ranking de fornecimento de alimentos? Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, Europa. Sim. Fornecia o alimento para o mundo, né? Hoje já não mais. Exato. Então, isso é antes nunca foi pelas florestas e pelos animais, eu digo. Não, né? Não, a preocupação é realmente fato. E não é uma conspiração. Não, é fato. É você entender a economia mundial, cara. Antes de qualquer coisa, existe um interesse econômico, cara. Porque, querendo ou não, ninguém paga conta com esperança e amor. As pessoas pagam conta com dinheiro. O dinheiro é que move o planeta. E não há nada que você possa fazer ao contrário. Fala assim, o governo vai cuidar da gente, não sei o quê. O governo não tem arrecadação nenhuma, a não ser as multas de trânsito que ele pode efetuar. Qual é a arrecadação? Imposto, cara. Só imposto. Então, se não tem atividade econômica, não tem imposto. E se não tem imposto, não tem governo. Porque o governo precisa do dinheiro de quem? Do contribuinte. Então não existe, o governo vai cuidar. Quem está cuidando de você é o dinheiro do contribuinte. Então precisa ter, para isso, atividade econômica, cara. É simples assim. E assim, eu não vou entrar em méritos para não gerar tanta polêmica, né? Mas um governo assistencialista é o que você está falando. Ele não tem dinheiro para ser assistencialista. Não, nós somos assistencialistas. Quem está pagando? Você está pagando. A própria população que paga o assistencialismo, claro, cara. Você que está pagando a conta. Não é o governo. O governo está direcionando. Ele arrecada o dinheiro que nós geramos e direciona para aquilo que ele acha mais importante. Aqui, ali, enfim. Mas é isso. E aí você vem, cara, e a gente entra numa discussão, né? Assim, poxa, o agronegócio é bandido. Agronegócio é formado por grandes fazendeiros, latifúndios. O agronegócio gera valores para poucas pessoas. Cara, 46% da exportação brasileira é do agro. Por isso que eles falam assim, o Brasil é agro. E vem uma vertente, muitos biólogos, preservacionistas, que não concordam com o agro, que não concordam com as grandes fazendas, que acham que tem que ter uma divisão de terras para muitas pessoas, ao invés de ter algo direcionado. E a gente perde aí, brincando, eu estou falando de, no primeiro semestre, 82 bilhões de reais de exportação, com uma política que não é uma política, vamos falar assim, benéfica para o nosso próprio país, para as pessoas. E qual é a desculpa que a gente usa? O preservacionismo. Também não podemos ter só terra para fazer, eles estão desmatando. Eles estão matando os animais. Como que o Richard, um biólogo apaixonado pela flora e fauna brasileira, vê esse ponto de vista tão... Eu falo conservador, cara, mas não é conservador. Eu acho que ele é direcionado para outros interesses. Porque uma coisa é você preservar, e a gente sabe que é necessário a preservação. Por que colocar o agro como um vilão, cara? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender... Colocando você na parede, né? Não, porque eu acabei de voltar lá do Pará, enquanto o pessoal estava lá no Pará, em Belém, fazendo a COP30, eu estava no Pará tentando entender por que milhares de famílias foram desalocadas da sua área, que estavam já há mais 30, 40 anos, porque estenderam terras indígenas ou estenderam
unidade de conservação. E eu não estou falando de rico, não. Estou falando de gente pobre. Os humildes. Pequenos produtores, produtores assentados, alguns assentados pelo próprio INCRA. Então, estou falando da pequena agricultura. Não existe essa guerra. O pequeno e o grande fazem parte da agricultura, do agronegócio brasileiro ou da agropecuária brasileira. E sofrem as mesmas mazelas. As mesmas mazelas. Não existe diferenciação. Sim. Tá? O grande ainda pode absorver melhor. O pequeno não. O pequeno se lasca. Ele só tem aquilo, né, cara? Só tem aquilo. Então, desconsiderar, primeiro assim, desconsiderar que mais de 20% da economia brasileira, a coluna vertebral do Brasil é a agropecuária, é burrice. Os governos falam assim, esse ano aqui nós tivemos um aumento de 2% do PIB. Foi o quê? O agro. Então, não faz sentido. E o agro vai do pequeno ao grande. E todos eles sofrem as mesmas imposições. Nós temos um código florestal maravilhoso, Sim. que obriga preservação das nossas áreas de 20% a 80%, dependendo do bioma que você está. Não existe isso em outro lugar do mundo. Tem no Paraguai, se não me engano é 20%, mas não existe isso. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, isso não existe. Não tem. O cara compra a área dele e planta tudo. Eu não vou entrar no mérito ambiental da diferença de uma grande propriedade de uma pequena. Se eu entrar, porque eu tenho que balancear o ambiental com o social, mas se eu entrar, tá, no âmbito ambiental, eu prefiro uma grande propriedade do que uma pequena. Mas eu sei que a gente tem o ambiental, tá? A gente tem o social, tá? É ESG, né? ESG, que os caras hoje estão trabalhando, né? Governança social e environment, ambiental. Então eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Mas faz um raciocínio comigo. Se eu tenho essa mesa aqui, que é uma área que um cara compra essa área, latifúndio, como eles gostam de falar. Monocultura latifúndio. Aí o cara vem, compra essa área e ele tá, sei lá, no Cerrado. E aí ele tem que manter 35% dessa área com floresta e ele pode usar 65%. Maravilha. O que ele vai ter? Ele vai ter uma grande porção de floresta ali, 35%. Em alguns casos são grandes florestas. Sim. Algumas dessas, dependendo do tamanho da fazenda, e tem fazendas enormes aqui, como a Fazenda Roncador, por exemplo, que mantém 40%. É a maior fazenda do mundo que, por acaso, perde 1.200 cabeças de gado, de gado por ano para onça pintada e não mata a onça pintada. Ao contrário, valoriza a carne deles por ter um selo de preservação. Pode ser, isso é legal. Mas tem 40% de floresta de uma baita área, é umas vezes maior que uma unidade de conservação. Sim. Tá ali. E o resto planta ou cria boi. Se eu pegar essa mesma área, tamanho dessa mesa, e dividir em 30, 40 lotes, socialmente falando, pode ser muito bom. Mas o que vai acontecer? As áreas legais de preservação de cada lote vão começar a ser, vai ter um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Porque você não vai formar um bioma. Você não vai formar uma grande floresta, você vai picar em um monte de pequenos reservas legais, entendeu? E vai colocar o quê? Mais gente nessa área. Quem vive num campo de soja grande desse jeito? Né? Ninguém. Agora, quando você começa a picar e coloca 30, 40 famílias aqui, o que acontece? Você tem 30 armas, 30 cachorro, 30 gato. Sim. Você começa a ter problemas. A onça pintada já não fica confortável de passar numa área dessas. Não. E eu não estou falando isso, porque eu estou falando isso de experiência assim. Vai para a Europa e perceba como é que ficou a fauna lá. Por que a fauna desapareceu? Porque você tem inúmeras pequenas propriedades. Sim. Eu fiz o caminho de Compostela, tá aqui ó, bonitão o caminho de Compostela. Legal. Caminhei 40 dias ali, subi desci morros, no meio de mata, e via ali pequenas propriedades, pai e mãe, não sei o quê, pequenas propriedades. Sabe quantos bichos encontrei, juro, em 40 dias? Um bicho, cara? Um anfíbio. Tudo bem, era um anfíbio do caralho, era um anfíbio caudata ali,
como chama o anfíbio caudata ali? Graças, uma salamandra. Anda 40 dias no nosso interior. Anda em Amparo 40 dias, cara, não importa. O que você vai ver de vida? Você viu onça parda, cara. Então, Nós temos onça em Amparo. Então, assim, o que acontece? Nós hoje temos 60% ou 66% do Brasil ainda preservado em floresta, graças a um código florestal fudido. Metade desses 60% é terra indígena e unidade de conservação. Outra metade está dentro de propriedades privadas. É do produtor. Como é que aí, assim, independente de qualquer coisa, independente que o produtor faz a camisa que você está vestindo, o algodão que você está usando, porque é isso, o algodão vem de lá, a gente está preocupado com a vaca só, mas se a gente ataca o agronegócio, a gente está atacando o cara que produz algodão, e você usa algodão, o cara da mineração que fez o seu salário, o cara que produz o alimento que você come, tudo velho. sai da terra, papai. Fora o que você come, enfim, não importa o que você come, se você come brócolis ou você come picanha, você não plantou e não produziu. Alguém fez isso. Como é que a gente ataca esse setor? Cara, eu vejo assim, porque tá fácil. Hoje você é juiz, você é executor, você é político e comentarista. Porque eu sento comendo, não eu, né, mas a pessoa senta comendo a sua picanha, um iPhone 17 na mão, e faz toda uma política, faz todo um discurso nobre para a defesa de meio ambiente, para a defesa do social. Cara, ninguém tá lá vendo, ninguém tá vivenciando. Eu vejo muita coisa, até eu vou entrar nesse aspecto, muitas pessoas defendendo o assistencialismo, defendendo uma posição em que tudo deve ser dividido de forma igual, né, que você precisa ter o social com prioridade. Você pergunta, o que você fez pelo social? Não, mas eu não trabalho com isso. Cara, não é questão de trabalhar. Eu não trabalho diretamente com isso e você não trabalha. O assistencialismo deveria ser uma opção de emergência. Nós banalizamos o assistencialismo por outras razões. O assistencialismo deveria ser o quê? Uma segurança para pessoas que estão em risco. Virou salário. Exatamente. Virou salário, composição de salário. Porque hoje o cara não quer ser registrado. Ele não quer ser registrado porque ele recebe, sei lá que fundo. Ele quer trabalhar. Aí o cara que emprega precisa de mão de obra, não sabe o que faz, porque se ele contrata um cara que não pode ser registrado, ele se lasca. O cara não quer ser registrado. Então você tem uma faixa de trabalho que não quer perder esse assistencialismo e que não precisa de fato, porque é força de trabalho que está querendo ser empregada, está trabalhando inclusive. Então, assim, esse é o país que nós estamos vivendo hoje, como se a gente fosse uma Europa, entendeu? Eu tive caras aqui que trabalharam comigo aqui, que estão vivendo na Irlanda hoje. Por quê? Porque o irlandês não quer trabalhar, mano. E vai... não quer. Existe uma forma que ele... Porque ele vai falar, fica em casa, eu ganho... assistência. Gente, isso devia ser uma opção. Já é um país depressivo, cara, ainda. Isso devia ser uma situação emergencial para quem realmente precisa. Banalizou e agora todo mundo tem direito, cara. Fonte de renda. É a principal fonte de renda, às vezes, de uma família, cara. E é incrível isso, porque são pessoas que, não todos, é lógico, tem pessoas que realmente precisam, mas que reclamam que não tem emprego. Cara, eu abro, às vezes, o site do PAT da cidade, tem N empregos, buscando pessoas. E N pessoas falando que não tem emprego na cidade. Não só lá, mas em todos os lugares. É que trabalhar dá trabalho. Trabalhar demanda energia, né? E hoje eu vejo isso. Como empregador, eu tenho muita dificuldade. Porque as pessoas querem emprego, querem receber. Mas na hora que tem que trabalhar, cara, não é todo mundo. Como é que você vai evoluir se você não trabalhar? Quando você é imobilizado num projeto de assistencialismo, você é imobilizado. Você não tem chance de progredir. Não, é aquilo. Você tem que ficar ali naquele quadradinho e viver daquele jeito e você não tem chance de progredir, cara. Não. E o capitalismo é uma ferramenta para você progredir. Progride quem? Quem tá afim de trabalhar. Exato. Quem tá afim de suar a camisa, quem tá afim de acordar cedo, pegar transporte para poder trabalhar. Isso dói, cara. Isso dói demais. Um sacrifício, né, cara? É um sacrifício. Mas essas pessoas é que vão progredir. O resto vai ficar ali encaixotada naquele que devia ser uma coisa emergencial. Para quem realmente precisa. Que para quem precisa. E hoje acabou abraçando. Infelizmente.
E chega a ser até engraçado. Falei até do social. Eu tenho alguns projetos sociais. E esse fim de semana, o último que eu tive aqui, você falou de um projeto que é idêntico ao meu. Você não sabe. Você falou que vai montar uma ecoterapia aqui na Casa dos Bichos. E vai ser um projeto social esse. Você vai... Esse vai ser um retorno para o município de Andira. O município de Andira está me ajudando aqui com algumas áreas para a gente expandir o nosso tipo de trabalho, de educação ambiental, e aí eu, nesse retorno, né, para o município, eu já tinha vontade de usar esses recursos para isso. Eu tenho um filho que está dentro do espectro, né? Então, e o Eric, O Eric. conheceu ele aqui? Estava aqui hoje, não? Não estava. Sua filha estava aqui embora, no sábado. Ele já tinha ido embora hoje, mas ele veio trabalhar hoje aqui. Bacana. E ele está no espectro, tem 30 anos de idade. E eu sei a dificuldade do começo de uma criança que está dentro do espectro. Porque falta, o que você precisa fazer é estímulo. E às vezes o estímulo, eu tive a oportunidade, né, e a mãe dele também, de proporcionar esse estímulo. Legal. Porque a gente tinha condição disso. Mas muita gente não tem. E o animal é uma ferramenta incrível para isso, cara. Ela conecta. Eu lembro, meu filho não falava até os 5 anos de idade. Eu lembro ele montando comigo uma vez no cavalo. Ele começou a observar a orelha do cavalo mexendo. E ele não fazia muito contato visual direto, né? E ele olhou aquilo, olhou para mim, porque ele se interessou naquilo. Então, assim, o animal tem esse poder de conexão, né? Especialmente os cavalos. Cara, é incrível o poder de conexão do cavalo. Ele levar a sua frequência cardíaca para dele. Então, assim, a gente fala de ecoterapia e pensa vários tipos de... Eu não vou fazer só ecoterapia aqui. Eu aprendi um monte de coisa nesse negócio de cavalo, cara. Sério? Constelação, tem um monte de coisa legal do cavalo. Tem um cara, Petri, ele faz isso, acho, no Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso do Sul, esqueci agora, cara. Mas eu até entrei em contato com ele, tem um programa desse, e ele é incrível, cavalo é um bicho foda. Eu sou suspeito, Richard, é a maior paixão, cara. Cavalo é um bicho muito... Fora, todos os animais são maravilhosos, né? Mas o cavalo tem algo que é único do cavalo. Eu amo cachorro. Eu também, mas o cavalo ele encanta. Mas cachorro é aquela coisa... O cachorro é um animal comprado. Historicamente, nós vimos, sei lá, na caverna e demos comida pro lobo, o lobo cuidou do espaço. Ele sempre foi comprado. Você não compra um cavalo. Não. Entendeu? Não compra. Você não compra um cavalo. A gente chama de conjunto. Né? Eu tenho alguns cavalos, mas tem uma que é meu conjunto. Cara, e assim, é absurdo. Eu a sinto e ela me sente. Então ela sabe quando eu tô bem e quando eu não tô. E ela responde naquela proporção. E é interessante, a Isabelinha, uma vez nós estávamos cavalgando lado a lado e colocamos os 2 cavalos na marcha. O dela era uma égua nova até e assustou na hora que a minha pisou no barro. Eu estava um pouco mais pra frente, Richard. Imagina, eu como pai, eu só escutei assim, pai, socorro. E passou, cara, do meu lado. Richard, assim, eu não lembro de tudo, cara, que aconteceu, mas eu pus o pé naquela égua. Ela emparelhou com a égua da Isabelinha, eu me arrepio ainda, cara. Ela não desgrudou. Eu tentei tirar a Isabela de cima da égua, né, igual faz em rodeio, filme, eu não consegui, cara. Porque ela grudou no pescoço. Porque deu um pinotinho, ela saiu da cela e grudou no pescoço da égua. Eu não consegui tirar, ela travou. Sorte que ela travou. Ela é fortinha, cara. Eu peguei o pescoço da égua e vim trazendo a égua. A minha não saiu, eu tava sem a mão na rédea, cara. Ela emparelhou, puxei a égua pelo pescoço, ela parou, tirei a Isabela de cima. Aí perguntaram como você fez isso? Eu falei, cara, não fui eu. Assim, eu não lembro, foi uma reação de pai, mas quem fez foi a égua. Então, assim, é absurdo o poder que eles têm, cara, parece entendimento, de compreensão, de necessidade. Pô, o cavalo faz parte da história, cara. Né? Ele conquistou territórios, ele conquistou muita coisa. O cavalo nos levou adiante, né? Sempre. O lobo cuidou do lobo, mas o cavalo nos levou lá pra frente. O motor, a gente mensura cavalos, né? Sim. Quantos cavalos tem seu carro? Então, eu tenho essa paixão muito grande. Dessa paixão surgiu um projeto muito semelhante ao seu, chama Cavalgando com Amor. Mariana que deu o nome para o projeto, em que eu dou para as pessoas que não têm condições de bancar, porque é uma terapia cara. Né? Essas pessoas que não têm condições, eu dou para essas crianças, cara. E assim, eu sou apaixonado. E eu, como estou na área da medicina,
E, pô, tem a criação, amo os cavalos, eu consegui juntar os dois numa coisa só. Legal. E a evolução, cara, é incrível. É. Cada vez que eu vou, você vê a evolução das Não é crianças. só psicológica, mas é postural também. Física, Física, tudo, cara. tudo, As crianças saem calmas, vão mudando a postura ao longo do tempo. Tenho 2 casos, cara, fantástico. Primeiro, o Rafinha, forte abraço pro Rafinha, pro Carioca, pai dele, fantástico, cara. Né, o Rafinha, ele chegou o primeiro dia, o Carioca ficou no meu pé uns 4 meses, cara. Fabinho, põe o Rafinha no programa. Falei, cara, é meio limitado as vagas e tal, né? Põe o Rafinha. Falei, pô, atrás do Rafinha pra eu conhecer. O Rafinha, ele tem 15 anos, paralisia cerebral, ele é maior que eu, cara. É o abraço mais gostoso que você ganha, que é sincero, cara. Ele chegou, me abraçou, e ele tava com um problema, que um cachorrinho foi brincar com ele, um cachorro, médio. Mas na boa, assim, sem maldade, derrubou o Rafinha. E ele criou uma visão de medo com os animais que têm pelo, cara. O primeiro dia o Rafinha não quis pôr a mão no cavalo. Falei, tá aí o desafio, cara. O Rafinha tá montando, Richard. Ele tá montando um cavalo com postura, cara. Marianinha, ela nasceu, teve síndrome de West, né? Então ela tava assim, a sustentação corporal e tal. A mãe dela também ficou no meu pé, né, a Patrícia. Eu falei, traz a Marianinha pra eu conhecer. Levou no escritório, falei, batata, né? Ela chegou num dia, no outro ela tava na eco. E não tinha prescrição, Richard. Ela tava com 1 ano e 8 meses, a prescrição para ecoterapia a partir dos 3 anos. Falei com as terapeutas, falou, não pode. Falei, só deixa ela chegar perto do cavalo. Deixa eu pôr essa menina do lado do cavalo. Deixa ela passar a mão no cavalo. Deixa. Ela já tá ficando mais estruturadinha. E o cheiro do cavalo? Cara, coisa boa, cara. Bom, você vai conhecer minha casa, você vai ver que tem um quarto, né, no meu quintal que é só de cela e equipamento, cara, porque eu amo aquilo, sabe? Meu pai, coitado, ele lutou a vida inteira, tem uma carreira de sucesso, começou como office boy, acabou como controller de uma multinacional. Lutou ele e minha mãe a vida inteira, são vivos, graças a Deus. Então, assim, eu aprendi, né, com eles a lutar. E não tinha a possibilidade de me dar um cavalo na minha infância, cara. Eu fui comprar um cavalo em 2021, depois que eu tive alguma condição. Em dezembro de 2021, para começar a criar em 2022 a primeira égua nossa de pista, fomos grande campeão brasileiro de marcha em 2023. Então, cara, eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Eu chorei compulsivamente 2 vezes, quando a Isabela nasceu e no dia que eu fui grande campeão de marcha com uma égua, cara, você tem uma ideia. A Isabelinha me abraçava e chorava. Um dia eu devolvo tudo isso para Deus. Né? E acho que Deus me orientou com essas ações sociais, cara, que é fantástico. Porque você investe dinheiro, sai esse dinheiro de algum lugar, eu estou trabalhando para conseguir esse dinheiro e ele vai para a obra social. E ele não me dá retorno financeiro. Mas cada vez que eu recebo um Deus te abençoe, obrigado, você está mudando nossa vida, cara, isso não tem preço, velho. Não tem. Assim, eu me emociono porque a gente começou... Agora tem um pessoal que me ajuda com as ações sociais, cara. Então nós estamos levando diversas fontes. Esporte, saúde, às vezes caridade mesmo, para quem tem necessidade, festinha para criança que não tem possibilidade. Assim, ação de fim de ano, ação de férias. Tem criança que nunca brincou num brinquedo inflável, cara. Então a gente leva isso para elas. Cara, é gratificante. Parece que Deus, né, eu sou católico, eu não sou, né, um fanático religioso, mas parece que Deus põe a mão e fala assim, cara, você merece progredir. Cara, pra gente começar a nossa finalização aí, fatos curiosos, cara. Tem um. Bom, eu sou apaixonado por serpentes, sempre fui. Agora, ó, o Chico aqui da Casa dos Bichos tá me proporcionando, né, aí nós estamos estudando, fazendo um terrário, vendo uma serpente adequada, porque a Isabela também ama, depois que veio aqui, né, cara, você só me arruma pra cabeça, velho. Nós vamos comprar uma serpente. Mamba negra, cara. Uma boa compra. Compra uma bamba negra. Eu tô pensando nisso pra minha filha. Sensacional, cara. Uma bamba negra é uma boa opção para ela assim, em casa. Como que foi essa experiência, cara? Com a mamba? Foi... Eu era jovem, né, cara? Impetuoso. A gente fica mais covarde, cara. Fica. Eu fico mais covarde. Eu tô muito mais covarde do que eu era. Eu fiz aí essa experiência agora, essa semana, lá na África, né? Aí, várias serpentes. E eu não me sinto... Tudo bem que eu tava com um monte de gente, não tava só eu, isso faz diferença, mas... Porque, porra, esses bichos são rápidos pra caralho. Um monte de gente em volta, entendeu? Mas não é a mesma coisa. Eu era muito mais impetuoso, cara. A gente fica mais... Não, eu não quero morrer não, cara. E a gente não pensa quando é jovem, porque a morte tá muito distante. Quando a gente vai ficando mais velho, hoje a morte tá muito mais próxima. Tá. E a gente
eu não fico pensando sobre isso, mas eu sei disso. Então eu sou mais cuidadoso. Essa é a única verdade absoluta que a gente tem. Eu sou muito mais cuidadoso onde eu ando, onde eu ponho meu pé, onde eu ponho minha mão. E antes eu não pensava tanto, cara. Hoje eu penso um pouco mais. A gente vivia mais intensamente. Até a nossa geração, a gente tem idades muito próximas, era mais intensa, cara. Porque você tá falando, assim, porra, era jipeiro, saltei de paraquedas, andava de moto, fui em lugares que eu não deveria, não na ação consciência. Não, eu fui em lugares que eu não deveria quando jovem. E hoje, cara, eu não tenho coragem de fazer mais nada disso. Depois que a Isabela nasceu, principalmente, que eu me vi na responsabilidade de criar e educar um ser humano, cara, a gente começa a mudar. E aí vai chegando a idade, você vai pensando mais, refletindo mais sobre isso, né? Na nossa geração, era aquilo. Nós éramos nós mesmos. Hoje você cria imagens, você cria fotos. Cara, teve gente que eu já olhei na rua, a pessoa falou, ô, Fábio Borges, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, quem que é? Tal fulano. Pô, não é não, cara. Eu tinha mais filtro na foto, assim, não dá pra conhecer as pessoas, cara. Sensacional. Vamos vender um pouquinho, cara? Próximos pacotes que nós temos do Richard, as expedições do Richard. Amazônia? Ai, esse ano que vem tem África, África em maio. Maia. Mas antes você tem a Amazônia. Acho que Tem, você vai e ter em Amazônia- janeiro ou só Amazônia fevereiro? Tem bastante Amazônia, porque a Amazônia está sendo muito procurada, que eu acho ótimo. Excelente. Porque, porra, como é que a gente fala da Amazônia e não conhece a Amazônia? Como é que é você pensa, ou só Amazônia, Amazônia, Amazônia. Todo mundo fala Amazônia. Você já foi para a Amazônia? Vá para a Amazônia. Vamos conservar a importante. Amazônia. Não, é importante. Uma das formas é levar dinheiro para lá. Mas assim, vá para a Amazônia. Conheça a Amazônia. A Amazônia não é feita só de pau e bicho. A Amazônia é feita de gente. Sim. É muito importante isso. Isso é uma grande mudança. A gente acha, porque a gente está aqui no ar-condicionado, com luz e não sei o quê, e teu filho vai aí com celular e com sinal. Cara, 20 milhões de pessoas vivem lá. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente pobre lá? O norte do país passou o Nordeste em fome e pobreza. Caraca. Então por quê? Então, porque todo mundo olha para falar, você é tão rico, e por que tanta gente passa fome, cara? Tem algo errado. Tem. Tem algo errado. Então, assim, vá conhecer a Amazônia. Não precisa ir comigo, não. Vá conhecer a Amazônia. Boa sorte. Vá, viaje. Ah, eu vou viajar para Disney. Vá para Disney, leve seus filhos. Depois, a próxima viagem, vá para a Amazônia. A pergunta que me incomoda, vai te incomodar e a todos que têm o mínimo de discernimento. Vamos preservar a Amazônia. Uma das maiores reservas de minério do mundo, não é? É. Vamos preservar a Amazônia. Quem vai explorar isso um dia? Cara, A floresta pensamento não é. tá A lá, floresta é Chama hoje menor- mais medida pelo subsolo do que por ela. do que pela parte aérea, cara. É incrível, né? Não se trata só de madeira, floresta. E outra coisa, madeira também, outra coisa que assim, precisa ser trabalhada, cara. Manejo florestal. Pô, você precisa de humano, né? Você precisa de humano e dinheiro também para fazer isso, cara. O que é o sequestro de carbono? Né? O que é o carbono? Isso aqui é carbono. Tá aqui, ó. Isso aqui é carbono. Isso é carbono. Isso saiu do quê? Uma árvore. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Porque quando você deixa... A diferença entre conservação e preservação, na minha opinião, o que é preservação? Ninguém mexe nessa floresta. Alguém vai mexer. E Vai. você não está sabendo. Por quê? Você tem fiscalização para isso? Não tem. Não, Por não quê? dá. Porque o Estado é omisso, o Estado não tem condições, nem dinheiro. Não é que o Estado não tem condições econômicas de... Tem 2 caras do ICMBio para cuidar de uma floresta. Você acha que tá? Não dá. Não tá. Então, qual a diferença entre preservação e conservação? Conservação é a arte de preservar com a presença do ser humano. Se eu tenho uma floresta, é um recurso natural, por que não posso usar ela? Extrair a castanheira, o açaí, usar a madeira. A madeira a árvore é um ser vivo, cara. Um dia ela morre. Vai devolver aquele carbono todo para a natureza. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos colher ela, chama-se jardinagem, no momento que ela já produziu todos os filhotes e sementes possíveis, e vamos colher ela, processar e transformar em valor agregado. Isso vai dar emprego, vai criar Vai gerar fiscalização, porque pessoas vão estar na floresta trabalhando
e dependem da floresta, vão estar cuidando daquela floresta, você é economia, você vai estar ajudando esse processo que é do sequestro de carbono. Por quê? Porque uma floresta manejada, qual o grande segredo quando você corta uma árvore no meio da floresta, aquela árvore já deixou vários filhotes. Sementes que caíram, estão ali, germinaram, mas estão tímidas. Por quê? Qual o alimento de uma planta? Sol. Se o sol não chega no solo da floresta, porque tem uma árvore grande que é a mãe protegendo, ela não vai desenvolver. Quando você colhe aquela madeira e transforma nisso aqui, além de tudo que eu falei de vantagem, você traz o sol para dentro da floresta, para o solo. Aquelas árvores que estão ali vão começar a crescer. E esse é o momento em que o carbono, o CO2 é mais absorvido, quando elas estão crescendo. Então, uma floresta manejada, que é uma jardinagem, ela proporciona maior sequestro de carbono do que uma floresta esquecida, que já absorveu todo o carbono que tinha. Bacana. Usar a inteligência, nós temos um recurso, isso dá emprego, gera renda, aumenta a absorção de carbono. Cara, por que não? Cortar uma árvore é ruim? Depende. Se for ilegal, sim. Se for num plano de manejo, é lindo e maravilhoso, cara. Mas essa informação, essa educação, que rende muito mais para o meio ambiente e na parte da economia, não é vendável. E a desgraça ela é técnica, cara, porque ela estão devastando, cara. Porque ela é técnica. Porque você tem que pensar um pouco sobre isso. Você tem que entender um pouco de biologia. Você tem que entender um pouco sobre o seu planeta. Porra! E é muito mais fácil você simplesmente falar assim, vamos abraçar uma árvore. É muito mais fácil. Um idiota abraça a árvore, cara. O outro fala assim, que recurso é esse? Isso depende. Aí, assim, esse cara que pensa isso é o quê? É um monstro, ele não tem coração, ele não sei o quê. Não, eu não sou burro, cara. Entendeu? É isso. Desculpa, sinto muito, mas é isso. Tá na hora da gente abrir a nossa mente e entender e adquirir conhecimento. O grande negócio é adquirir conhecimento, cara. Vai estudar biologia, papai. Você tem acesso à informação hoje de uma forma rápida. Não, mas que tipo de informação que a gente tem? Então, cara, mas depende... Eles não sabem, as pessoas não sabem qual informação confiar, cara. É difícil. Aí vai do discernimento de cada um, né, cara? Você buscar informação... Mas sabe qual a informação que você absorve primeiro? A fácil. A emocional. Emocional. A conservação emocional. Esse peixe aqui, ó, bonito. Lindo, né? Pirarucu. Um animal. De água doce. Antes de ser... Quando você digita pirarucu na internet, aparece pirarucu, posta de pirarucu não sei o que, vai aparecer um monte de receita. Antes de ser uma receita e antes de ser um recurso pesqueiro ele é o quê? Um animal, certo? Sim. Que tem sua biologia, sua forma de vida, etc. Esse bicho estava ameaçado de extinção até 2 anos atrás. Estava na lista de animais ameaçados. Extremamente ameaçados. Saiu. Agora os biólogos piram. E por quê? Porque alguém estava criando em cativeiro. Porque todo mundo está comendo essa porra desse peixe. Isso faz o quê? Você tem que produzir mais peixe. Isso faz o quê? Você conservar esse peixe. Nunca vai desaparecer. Esse peixe aqui nunca vai desaparecer mais. Porque tem que nem o boi. A gente está criando, deu valor. A gente saiu do valor da emoção, da conservação emocional. Que lindo esse peixe, vamos salvar. É um animal importante, é da nossa fauna. Saímos dessa chororô para onde? Valor econômico. O que salva as espécies é o dinheiro. Gente, conservação se faz com dinheiro. Podem sonhar, eu sei que são jovens, às vezes ficam emocionados e botam todo o coração naquela coisa. Nós temos que... Bom, conservação se faz com dinheiro. Nasce aqui, passa por aqui e termina aqui. É isso. Ponto, ok? E aí, as ferramentas que a gente tem para cada lugar é que importam. E às vezes tem ferramentas diferentes. Aí eu não gosto disso. Não faça. Não, sabe, entende? Eu adoro quando você entra nisso, cara. Criador de... Eu tenho um monte de ave aqui que foi comprado em criador.
meu Deus, ele mantém animais que são em cativeiro, que estão não sei o quê. Primeiro, eu não sou um cara que mantém uma ave dentro de um espaço reduzido, tem um grande espaço, mas ela foi feita para voar, mas ok. Tem diversos animais aqui. Foram comprados onde? De criadouros. Criadouros legalizados. Não foram retirados da natureza. Nenhum animal aqui foi retirado da natureza. Então, a criação ex situ, fora do ambiente natural, ela dá oportunidade para quem quer comprar um animal. Nossa, eu não entendo. Eu nunca teria uma cobra. Não tenha! Seja feliz. O que você gosta de fazer? Você gosta de ir num show do YouTube? Vá. Eu não gosto de YouTube. Foda-se. Seja feliz. Desculpa. Seja feliz. Esse que é o problema. A pessoa acha que é assim, o que é bom pra ela tem que ser bom pra todo mundo. Mano, esse é um mundo da diversidade. Vai viajar. Cara, eu viajei um mundo. Tem um monte de gente diferente no mundo, cara. E o preconceito não é só cor e sexo. O preconceito é você achar que o que você acha é bom e o que os outros acham é ruim. Cara. A diferença de opinião, ela tem que valer, cara. Isso é um mundo democrático. A não ser que a gente encaixote todo mundo numa coisa só. Entendeu? Big Brother. Mas se não, cara, essa é a diferença de opinião. Ela tem que ter um valor, cara. Eu gosto de azul, outro gosta de rosa, outro gosta de vermelho. Ok, seja feliz. Agora, quando você quer impor o seu azul ou quer impor o seu rosa, este é um problema. Eu concordo plenamente, cara. É um dos pontos de vista que eu mais admiro em você. Cara, faça o que você quiser da sua vida. Mas respeite as outras pessoas. Não tente impor o que você gosta para os outros. Né? Se eu gosto de azul, cara, se eu gosto de vermelho, porra. Você pode até defender o que você gosta. Não é? Mas não impor. Mas não imponha. E não rotule o próximo. Exato. Porque ele pensa diferente de você. Eu acho que o maior preconceito, em tudo, a gente sabe que tem pessoas más, mas quando a gente começa a rotular as pessoas, você dá mais valor para preconceitos e outras coisas do que você ter um valor na cabeça. Todo ser humano é igual. Cara, é isso que tá difícil das pessoas. Mas eu já vi tanta coisa diferente na minha vida que, assim, isso eu acho que isso que falta, né? Porque a pessoa tá atrás de um computador, isolada dentro de um quarto, vivendo uma vida digital e deixa de perceber o mundo como ele é. Como ele é, cara. Exatamente. O mundo não é isso. E que planeta bonito a gente vive. Hein? Cara, que país maravilhoso. Você me deu essa oportunidade de estar conhecendo coisas que eu não conhecia. É fantástico, velho. Que planeta, cara, desenhado pelo engenheiro Deus, que é que seja o seu Deus, não importa, tá tudo bem. Se você não tem Deus também, tá tudo bem. Mas, cara, que desenho é esse planeta. Tudo é lindo, cara. Tudo é maravilhoso. Nós temos fotos, nós fizemos no Pantanal do Pôr do Sol, cara. Eu postei isso recentemente. Falei, não tem ninguém que não veja Deus nessa foto. Cara, que coisa mais linda. Nós fizemos o Pôr do Sol lá, né, cara? Não importa o Deus, se seja energia, Alá, Deus, seja quem for que você considera algo superior. O seu Deus. Viva com o seu Deus. Com o seu Deus. E seja feliz, cara. Richard, uma mensagem pra gente finalizar, cara. Pode falar o que você quiser. É melhor não. Fica à vontade. Ai. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Porque a gente está vivendo num mundo onde a gente às vezes tem dificuldade em encontrar as nossas felicidades e a gente escolhe olhar para o próximo e destruir os sonhos do próximo, atacar o próximo, sabe? Eu acho que esse mundo do amor que nós estamos vivendo hoje não tem nada de amor. A gente tem que lidar com os nossos dragões todo dia, cara. Todos nós temos nossos dragões. Se você, não importa a cor, o dinheiro que você tem, o sexo que você tem, todo dia nós lidamos com dragões. Todo dia, com os nossos próprios. A solução não está olhar no próximo para atacar o dragão do próximo e com isso se satisfazer. Essa não vai ser a solução para você chegar em lugar nenhum. Lute com os seus, adeque-se. A felicidade, ela não é um estado de espírito que ela está ali à disposição 24 horas. Nem o Bozo é feliz 24 horas. E ele vive disso. Então, assim, trabalhe isso. Você mesmo. Deixe de entrar e viver a vida do outro. Viva menos a vida do outro. Fique menos no celular sabendo o que
o Carlinhos Maia, o Richard Rasmussen está fazendo. Apoie-se nas coisas que são legais. Construa algo para você. Saia mais de casa. Aproveite a natureza. Vá tomar um banho de cachoeira, cara. Vai revitalizar a sua vida, cara. Entendeu? Vai andar um pouco no mato. Pegue na mão do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada. Viva um pouco mais a vida. Isso é felicidade. A gente não é feliz 24 horas por dia. A vida não é fácil. A vida foi feita aqui, a gente veio aqui para sofrer, batalhar, prosperar, construir. Isso é o que nos faz seres humanos, cara. Isso é o que nossos antepassados fizeram e puderam nos entregar a roda, puderam nos entregar o fogo, sabe? A curiosidade, a vontade de ser. As pessoas estão hoje deprimidas porque se fecham, clausuram. Cara, com um mundo maravilhoso, vai descobrir aquilo que você gosta. Não importa, o dinheiro não importa. O dinheiro não importa nisso, cara. Não. Não importa. Eu falo que dinheiro é consequência. Dinheiro não importa. É isso aí. Esse é o cara que não tem medo da verdade e não tem medo de falar a verdade. Cara, você tive a minha admiração, e teve durante anos, como um apresentador, o Richard biólogo, né? E, pô, quem te assiste, a gente vê aqui na Casa dos Bichos quando tem visitação, pô, não tem como não ser seu fã. Mas, cara, eu consegui passar essa fase. Hoje eu te admiro como ser humano, né? Cada vez que a gente tem um contato, que a gente bate um papo, que a gente está junto, né? A gente tem, pô, sempre uma experiência diferente. Eu vivo aprendendo contigo. E assim, honestamente, você abriu sua casa, a sua família, para minha família. Tivemos juntos oportunidades. Hoje estou aqui. Não sei nem como te agradecer, cara, porque eu achei que tinha gravações hoje aqui do seu podcast, de outras pessoas, e não, cara, ele abriu só para eu vir aqui, né? E eu sei que você vai para a Índia amanhã, cara. Então, assim, tô pegando, cara, numa segunda-feira à noite, preparando uma viagem para a Índia, e ele se dispôs a estar participando do nosso podcast. Cara, eu só tenho que te agradecer de verdade, de coração, pelas experiências que você tem proporcionado para mim, para minha família, de estar me recebendo aqui, de estar deixando eu participar, né, um pouco da vida da Casa dos Bichos, do Richard Rasmussen, né, que para mim, além de fã, hoje posso te considerar aí um amigo, é uma satisfação muito grande, cara. Eu tenho uma admiração pessoal por você, pela sua família, muito grande. Obrigado por fazer parte, cara. Valeu. Top demais. Obrigado pela oportunidade. Oh, eu que agradeço. De verdade, de coração.